A paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, graças a Deus, estamos com mais uma oportunidade nesse programa para falar do Senhor Jesus, dizer que o nosso Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Nós precisamos dele, necessitamos plenamente. Não tem como uma pessoa se salvar se não for através do Senhor Jesus. E precisamos todos os segundos de buscar no Senhor Jesus essa força, esse poder, como diz o apóstolo Paulo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força e no poder de Deus. Então a nossa força, o nosso poder, a nossa sabedoria, a nossa inteligência está no Senhor Jesus. Quando pensamos que não, perecemos. Muitas vezes o homem não atenta para isso, como diz o próprio Deus: os teus pensamentos não são os meus pensamentos, os teus caminhos não são os meus caminhos. Então, nós, quando pegamos os nossos caminhos, nos perdemos. Quando andamos nos nossos pensamentos, nos nossos planos, nós nos atropelamos, ou seja, tropeçamos, porque não sabemos para onde andamos, não sabemos de onde viemos nem para onde vamos, mas Deus sabe todas as coisas. Quando Jesus disse isso a Nicodemos, um príncipe de Israel, um homem sabido humanamente, e até na palavra de Deus ele tinha sabedoria, tinha conhecimento humano na palavra de Deus, mas a parte espiritual ele não tinha, né? Quando ele disse que o homem espiritual, o homem que é nascido de Deus, o homem que tem o Espírito de Deus é como o vento, não sabe de onde vem, da onde ele veio e nem para onde ele vai, mas ele ouve a voz, né? Então, ouve a voz do Senhor. Eu quero e vou ler a palavra de Deus que encontrei aqui no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo João, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que João escreveu, capítulo 15, versículo 5, um versículo aqui, é o chave aqui para a gente começar a pregar sobre as palavras do Senhor Jesus. Então ele diz aqui: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, esse versículo aqui está dizendo tudo. Eu sou a árvore e vocês são os galhos. Se quem estiver em mim e eu estiver nele, esse dá muito fruto. Aí ele diz que porque sem mim nada podeis fazer, nada. Então não adianta você ser um galho, mas um galho desgarrado da videira, que é o Senhor Jesus. Nós precisamos ser um galho, arraigado, pregado, seguro, nos alimentando da videira verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o que é isso? Eu recebendo as instruções do Senhor. Eu preciso dar lugar a isso, porque nunca, eu já disse aqui agora nessa pregação sobre os pensamentos, os planos meus. Nunca que Jesus muito dificilmente vai ter alguma concórdia aí na minha carne, com os meus pensamentos, com aquilo que Deus quer. Sempre vai ser um pouco contrário, porque a minha carne está contrária a Deus. Então sempre você vai andar meio contrário ao Senhor. Mas a necessidade de você obedecer, porque Ele sabe todas as coisas, e não é porque sabe, porque tem muita gente aí que sabe mais do que outros. Isso aí é normal. Mas é porque Deus
Jesus, ele tem todo o poder no céu e na terra. E uma das coisas mais que nós devemos nos conscientizar e buscar acreditar, ter fé, crendo, colocar nossa confiança, nossas esperanças nisso aí, que eu vou falar em seguida, é que nós vamos prestar conta com o Senhor Jesus. Ah, mas eu não vou. Mas vai sim. Vai. Então, nenhum dos homens que nasceu, desde Adão até hoje, que vai nascer, vai ficar fora desse encontro com o Senhor Jesus. Então, isso você tem que pensar. Se eu vou ter que estar diante dele e prestar conta da minha vida com ele, do que fiz de bom e de ruim, então eu preciso fazer o bem, para que nesse dia eu seja absolvido, eu seja guardado, eu seja livrado, eu seja defendido, eu seja salvo por ele. Porque se você não fizer isso, e nem eu, sei lá, aquele que não fizer isso, ele será condenado nesse dia pelas próprias palavras do Senhor Jesus. Porque você não atentou, porque não quis, porque as palavras estão aqui, ensinando você a andar no caminho de obediência. Então, nós olhando aqui, em Hebreus, a carta anônima aos Hebreus, diz aqui, no capítulo 4 de Hebreus, o versículo 12, é uma palavra aqui muito conhecida, que a gente sempre fala isso aí, mas que é para você entender o que eu estou dizendo aqui, que você vai prestar conta. Que você não é o teu querer. Não, eu não quero. Ah, ninguém quer. Mas que vai. E se é que eu vou, eu resolvo logo esse problema, eu passo logo para esse lado. Eu não vou ficar do lado perdedor. Eu não vou ficar de um lado que vai ser lançado numa condenação. Eu vou ficar do lado do que ganha, do que é certeza. Daquele que tem a vitória. Não é que vai ter a vitória, é que já tem a vitória. Porque Jesus, ele venceu o diabo. Ele venceu o mundo. Ele foi consumado. Foi dado todo o poder no céu e na terra, e ao nome dele se dobra todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, diz Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. No versículo 9 diz que Deus deu um honor, Deus deu a ele um nome que é acima de todos os nomes. Mas no versículo 10, diz que ao nome do Senhor Jesus se dobrará todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e dentro da terra, debaixo da terra, que é os demônios. E aí no versículo 11 diz, e com a sua língua confessará que ele é Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Não tem como voltar, não tem como escapar. Então, se é assim, eu vou logo ficar do lado de Jesus. O que é que é para mim fazer? Aí começa a ser um servo de Deus, ser um filho obediente, para que você possa andar. Então eu quero ler, vou ler aqui o Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13 e 14 e 15. Vou ler aqui tudo, mas eu vou no 12. Versículo 12, porque a palavra de Deus é viva. Não é uma coisa, um livro, irmão, que o livro
O escritor morreu e assim mesmo ele ensina todos os livros, outros livros, todos. Ele ensina você fazer avião, ele ensina você fazer remédio, ele ensina você trabalhar, ganhar dinheiro, ensina tanta coisa aí, né? Ensina as coisas terrenas, humanas, natural, perecível. Mas esse aqui, ele ensina as coisas celestial, as coisas permanentes, as coisas que é eterna, as coisas que é para sempre, e é santa, e é verdadeira. As coisas aqui não existe mentira, porque um homem morre e depois escreveu vários livros, e depois desses livros, aí ele morre, aí vem outras pessoas e discordam dele. Poxa, eu não concordo com aquilo. Aquilo que esse homem escreveu, até que uma coisa, tem umas coisas verdade, mas tem umas aí que não é. Depois eles vão descobrir outras coisas em cima disso, que aquilo era tudo vã, sei lá. Então, agora aqui não. A palavra de Deus, ela é viva. Então, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é suficiente. Ela resolve o problema, resolve tudo. É eficaz. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Discerne o que você está pensando e os teus planos. Poxa, eu estou planejando, as intenções, tem alguma intenção de fazer alguma coisa, além dos planos, dos pensamentos, tem as intenções, bem fácil, tem uma tendência, sabe tudo, descobre tudo. A palavra de Deus é suficiente para isso, né? Agora o versículo 13, olha aqui. E não há criatura encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Com quem temos de tratar, irmão. Olha a palavra. Então é preciso você resolver sua vida. E eu também, eu estou falando para você, mas eu estou lutando pela minha. Você resolver dentro da palavra de Deus, resolver sua vida e dizer, não, verdadeiramente eu preciso resolver minha vida. Eu preciso me apegar, me segurar com a palavra de Deus, andar, conhecer a palavra e acreditar que essa palavra, ela é verdadeira. O que está escrito nela resolve meus problemas, se eu confiar. Porque, como eu já estou repetindo, ela é verdadeira, ela é apta, aprovada, ela entra entre o espírito e a alma. Aí está falando aí de celestial, as coisas celestiais, espirituais. Ela resolve o problema, ela expulsa demônio, quebra as forças malignas. Aí juntas e medula, resolve o problema humano também, carnal. Ela entra dentro do teu corpo e aí cura o teu corpo. E além disso, ela te destrói em todos os sentidos, humanamente falando, te abençoa na terra também. Pois no Salmo 37, versículo 3 diz que confia no Senhor, confia no Senhor e faz o bem. Porque não adianta dizer que confia e faz o mal. Então não confia. Porque o mal é exatamente aquilo que Deus não quer que você faça. Pode ser o que for. Mas é só chutar uma bola, sei lá, qualquer coisa. É isso mesmo.
Ele não quer, então não quer. Pode ser a coisa mais simples do mundo, que todo mundo vai discordar de ti. Mas Deus não quer que você faça. Não faz. Então, faz o bem. Fazer o bem é exatamente o que Deus quer. Confia. Se eu confio no Senhor, tudo que Ele manda eu fazer, eu faço. E nenhuma das coisas que Ele não quer que eu faça, eu não faço. Nenhuma. Porque eu confio nele. Ele é suficiente. Né? Ele me completa. Não precisa eu fazer outra coisa para ajudar, ou sei lá, porque pode não ser suficiente o que eu estou fazendo na direção de Deus e eu quero ajudar com alguma coisinha mais. Não precisa. Então, confia no Senhor e faz o bem, faz o que Ele diz. E viverás sobre a terra, e verdadeiramente serás alimentado. Lá diz no Salmo 37, versículo 3. Então viverás sobre a terra, está falando das coisas terrenas, e serás alimentado verdadeiramente, o que é com a verdade. Verdadeiramente é verdade, claro, tu sabe muito bem. E o que é verdade, já disse, estou falando aqui que a única coisa que é verdade é a palavra de Deus, o resto não é. Ah, para quem falou isso foi o fulano, mas cadê ele? Já morreu, está com 100 anos, 200 anos, 300, 400 anos, morreu, acabou-se. Se prometeu alguma coisa, não se cumpre mais, porque morreu. Mas Deus não tem fim. Eu sou o ômega e o alfa, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. E o meu galardão, a minha recompensa, está comigo. E eu dou para todo aquele que vencer até o fim. Vencer é confiar. Então, irmão, aqui diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito, invisível, e juntas e medulas, que é os teus ossos e o teu tutano. Vai lá dentro do osso, vai lá no interior teu. Né? Juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções lá dentro de ti, do coração, da mente. Versículo 13. E não há criatura encoberta diante dele, do dono da palavra. Não há criatura encoberta diante do dono dessa palavra aqui, que é Deus. Antes, todas as coisas, não é só o ser humano, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar, prestar conta. Você vai correr para onde? Vai fazer o quê da sua vida? Se você não ficar com o Senhor Jesus. O que vai acontecer contigo? Você vai ser condenado, porque a própria palavra diz, e Jesus ele disse: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar, ensinar as pessoas como se salvar, como, o que fazer para se salvar. Agora a palavra que eu prego, essa condena. Por quê? Tu não está ouvindo, não confia, não vem, não se agarra na videira, fica desgarrado, seca e é lançado fora. Lá diz isso, irmão. Vamos voltar lá ainda, em João 15, né, que foi lido. Então aqui eu vou para o 14, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. O que é confissão? Confessar o Evangelho, confessar a confiança. Vamos confessar a Deus, Jesus, todos os dias. Evangelho na minha vida. Essa palavra que me molda, essa palavra que me espia,
essa palavra que me protege, que cria em mim as armaduras, me dá as armaduras, me adestra, me ensina a manejar as armaduras de Deus, as armas que pode lutar contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele é invisível. O diabo, ele é mentiroso. O diabo, ele fantasia as coisas. Ele ilustra. Ele imita. É o mais especialista imitador de Deus. Faz as coisas que tu jura que é de Deus. Se você não tiver arraigado no Senhor Jesus, você se engana. Você é tapeado por Ele. E você pensa que está certo, é claro, bloqueia a mente. Então, isso aí, irmão, não é uma questão, Deus tem todo o poder. Tem. Quem correr para Ele está protegido. Mas Ele não vai entrar na tua vida se você não quiser. Você tem o livre-arbítrio para dizer, aqui está a Bíblia, aqui está a palavra para te ensinar. Se você quiser, você vai ser libertado, você vai ser ensinado, você vai ser protegido, você vai se armar, você vai conhecer as astutas ciladas do diabo, você vai ver as arapucas, entender, discernir as arapucas, as armadilhas do inimigo contra a tua vida. Então, sem essa palavra você não consegue ver. Se você realmente não se entregar a essa palavra. Aí ele diz, visto que temos um grande sumo sacerdote. Um grande. Não é um qualquer, um sacerdote humano. Que ele tropeça, ele erra, ele morre. Rapaz, eu confiava muito no Pedro. O pastor Pedro, eu confiava muito nele. E hoje ele morreu. E agora? O que eu vou fazer? É o que aconteceu com Jesus ali, irmão. Que os discípulos aprenderam a confiar no Senhor. Aprenderam no sentido, ficaram dependentes do Senhor Jesus. E viram que nele existiam os mistérios de Deus, o poder de Deus. Mas ele ensinou eles antes a andar só. E eles tentaram aprender. É claro que andaram tropeçando, mas depois pegaram, se aplumaram em pé. Primeiro ele mandou 12, de 2 em 2, pregar o evangelho, expulsar demônio, curar enfermo. E pregar o reino do céu. Pregar o evangelho genuíno, boas novas. A palavra que salva. E eles voltaram, depois ele mandou 70, ensinando para que depois que ele saísse ou morresse, como morreu, mataram ele, ele soubesse trabalhar. Senão ia ficar dependente. É tanto que no dia que ele subiu ao céu, ele disse para eles que ia mandar outro Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo. Porque ele estava triste, estava ali de maneira desesperada do que iam fazer, porque o mestre partiu, ou seja, tinha morrido, ressuscitado, mas ele mesmo estava dizendo, eu vou, porque se eu não for, o Consolador não vem, o Espírito da Verdade. Mas se eu for, ele vem, porque eu mando. E ele vai ficar convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é todo o tempo. Agora, ele tinha que ir. Aí os discípulos se achavam tristes, tinham ficado tristes já 40 dias atrás. Depois Jesus apareceu ali, instruindo eles,
E eles disseram, poxa, ficar só nesse mundo é complicado. Mas você vê aí, irmão, que nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Tudo, toda a nossa confiança, não é uma parte. Como eu disse, confia no Senhor e faz o bem. Então não adianta você fazer uma coisa que acha que vai dar uma ajudar Deus. Não, Deus não disse para mim fazer isso, mas eu vou fazer porque eu estou achando que vai dar certo, vai melhorar. Vai não. Confia no Senhor, acredite. Então ele diz aqui, visto que temos um grande sumo sacerdote, um grande, não é um homem, Jesus, o Filho de Deus, não é? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Firme, nós não podemos voltar atrás. Confessar o nome de Jesus. Confessar é exatamente as pessoas olhar para você e você está servindo a Deus. Confessar é você com as tuas atitudes, o que você diz está fazendo. Não adianta você vai para a casa de oração e depois vai fazer o que Deus não concorda. Mas como é que eu vou saber que Deus não concorda? E a palavra? Não está dizendo? Ah, mas eu nunca nem li Bíblia. Não quer salvação. Você não quer salvação. Eu não posso de maneira nenhuma me defender sem arma. Eu não posso me defender no meio de uma guerra sem eu enxergar nada. Cego, batido. Sem conhecer as estratégias do inimigo. Não posso. Como é que eu vou me defender? Então eu preciso ter conhecimento. Versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Diferente de outros sumos sacerdotes, porque teve. Nesse tempo tinha Caifás, mandou matar Jesus. Ele não conseguiu, com toda a sua sabedoria terrena, uma vida também de conhecimento das leis mosaicas, das leis de Moisés, dos livros, das histórias, das profecias, tudo dos profetas. Conhecia tudo, cada tio. Por isso que não é só conhecer, é deixar essa palavra trabalhar na tua vida. Conhecereis a verdade, mas não é só isso aí. E ela vos libertará. Então, se você permitir, ela te liberta. Senão, você só conhece. Só vai conhecer, mas não vai libertar coisa nenhuma. Você não deixa, não permite. Então, aqui está dizendo que ele se compadece das nossas fraquezas. Ele pode, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora os outros não, irmão. Ele sofre e depois é pecador. Ele precisa, aqui mesmo, diz, que o sumo sacerdote, ele precisa, aqui no capítulo 5 de Hebreus, capítulo 5, versículo 2, diz assim: e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados,
pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Fraqueza. Então você vê que o humano é assim. Nós vamos chegar lá, aqui. E você vê que esse aqui não, nós temos um que pode se compadecer das nossas fraquezas, que em tudo ele foi tentado da mesma forma de um homem. Tentaram Jesus do mesmo jeito que qualquer homem é tentado, mas ele não tinha pecado. Quando morreu, mataram ele, o diabo matou ele. Porque não vai pensar que Deus mata ninguém, não. Mas ali, assim como ele matava os outros pecadores, teve que matar ele também. Mas aí ele condenou ele mesmo. Ou seja, Jesus foi consumado. Arrancou a chave da morte e do inferno. O poder que estava na mão do diabo, ele tirou. Com a morte justa. O justo morreu pelos injustos. Então aqui, irmão, o versículo 16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então você vê que nós precisamos nos chegar com confiança ao trono da graça, Jesus. Precisamos confiar inteiramente na palavra que nos sustenta, as promessas. Mas está ruim, o pneu da bicicleta espocou. Tem problema não, mas eu estou seguro no Senhor Jesus. Hoje faltou comida, eu estou meio com fome. Confio no Senhor Jesus. Não adianta murmurar. Quando você murmura, você joga os pés em Jesus. É a mesma coisa de você dar um coice. É a mesma coisa de Jesus dizer: peraí, que eu vou te alimentar, e você sai correndo. Não, eu vou atrás do diabo mesmo. É a mesma coisa, irmão. Eu sei que as palavras é diferente, é muito grosseira aí, e parece que não é bem assim, mas é assim. É como que você está dizendo assim: Deus não dá conta de cuidar de mim, eu preciso ir atrás do diabo. Ou eu mesmo. Quando você diz eu, você está ajudando o inimigo. Ele te pega, te conduz a partir daí. Porque o mundo jaz do maligno, carne é da terra, não é do céu. Espírito é do céu. Então você vê aqui que chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. Lá onde vem a graça, onde vem tudo, o alimento do Senhor. Com confiança. Ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Achar graça diante de Deus. Exatamente o poder de Deus. Nos auxiliar, nos ajudar nas fraquezas. Nos fazer confiar na hora da angústia, na hora da perseguição, na hora da aflição. A graça, se estiver conosco, a confiança em Deus, essas armas do Senhor, estiver nas nossas vidas, nós confiamos. Passamos a tribulação com confiança, sabendo de que vai dar certo. Mesmo que o mundo inteiro diga que não. Foi o caso de Jó. Seus amigos, todos os parentes disseram que estava tudo errado. Rapaz, confessa teu pecado, caça jeito, arruma um jeito aí, porque tem um negócio errado aí nesse negócio. Até acusaram o Jó de pecado. Mas aí, por último, a mulher disse: abandona esse teu Deus e morre.
E ele diz: tu falas como uma louca. Eu posso receber as coisas boas de Deus e não posso receber as ruins? Então Jó, ele confiou. E ele disse: eu sei que meu Redentor vive. Eu tenho certeza que ele vive. E quando ele se levantar a meu favor, ele me ajudará. Num sufoco. Estava passando por um momento que ninguém acreditava mais nada. Ele não era para acreditar, mas acreditou. Então, agora acabou aqui o capítulo 4, capítulo 5, versículo 1 de Hebreus 5. Versículo 1 diz: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, ou seja, pelos pecadores, pelos pecados mesmo, pecadores, claro. Esse sacrifício, esses dons e sacrifício, todo sacerdote tomado dentre os homens são os pastores, as pessoas. Ele é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Então o pastor, ele tem a responsabilidade de cuidar de você e apresentar você a Deus, fazer toda uma defesa. Ele é constituído por Deus para isso, para te defender na terra, ser um representante de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, que os homens nos considerem como ministro de Deus. Ministro é aquele que ministra, né, a palavra que o superior deu para ele ministrar. Ele autorizou ele levar uma palavra. Pode falar lá. Meu nome, diz que eu estou mandando. Fala. Ministro de Deus. E dispenseiro dos mistérios de Deus. O que é isso? É um depósito de Deus. Eu sou um depósito de mistério de Deus. Mistério, coisa oculta. Coisas espirituais que ninguém enxerga com o olho natural. Então é um depósito de mistério de Deus que é distribuído. Dispenseiro dos mistérios de Deus. Então isso é um sumo sacerdote, é um sacerdote terreno. Paulo, ou seja, o escritor aos Hebreus está explicando isso aqui, para mim e para você. Agora o que eu li aqui já, e vou voltar a ler o 2, o versículo 2, no capítulo 5, que diz: e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes, aqueles que não têm conhecimento, dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Ele mesmo é fraco, ele mesmo precisa do Senhor, ele mesmo necessita da compaixão do Senhor, da graça do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo precisa. Então, irmão, nós precisamos ter essa confiança no Senhor Jesus. Pois o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo sofreu muito dano. Sofreu, como diz aqui, passando aqui o versículo 3, o 4, o 5, o 6, eu vou para o 7. Dava da gente trabalhar mais aqui, porque o tempo é pequeno. Mas o versículo 7 diz assim: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, oração e súplica, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Deu de entender essa palavra aqui?
Jesus, ele orou e suplicou a Deus. Porque você tem que entender uma coisa. Jesus, eu já falei aqui da parte espiritual, espírito, alma, a espada entra, ou seja, a palavra de Deus é apta para discernir, né? É apta para, ou seja, corta mais do que uma espada de dois gumes, entre o espírito e a alma, invisível, celestial, juntas e medula, carnal, corpo, terreno. Juntas e medula você tem. E o espírito também, mas você não vê a alma e o espírito. Mas a junta e medula, se você der uma teçadada, você vai ver. Então, da mesma forma eu quero dizer, Jesus e o Cristo. Jesus o homem, Cristo dentro dele. Dois. Temos que entender isso aí. Então, ele diz aqui, ele fazia oração e súplica ao Cristo que estava dentro dele. Que é o mesmo que, se você aceitar Jesus, vai para dentro de ti, o Espírito da verdade, que vai te ensinar. Então é esse aí. Então, ele diz, ele fez súplica, rogou a Deus, ao Pai, que é exatamente o Espírito que nós estamos falando, que ele pudesse defender ele da morte. Mas o que foi que ele disse? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, que não seja feita a tua vontade, mas ou seja, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus, ele orou, suplicou, mas colocando uma condição aí. Senhor, não faz a minha vontade, porque senão a humanidade está toda perdida. Faz a tua. Agora, se existir um jeitinho de eu não pegar essas lapadas aí, eu morrer do coração aqui, é bom. Eu não ser humilhado por essas pessoas, cuspido na cara e humilhado, então só para meu coração aqui. Mas não. Aí diz que ele foi ouvido por aquilo que padeceu. Ou seja, Deus disse, não, eu vou fazer a minha vontade mesmo. Pois foi do jeito que estava escrito e pronto. Então você vê que eu posso decidir minha vida? Eu posso, mas eu me condeno. Eu posso, mas eu vou ficar do lado da condenação. Agora, se eu deixar Deus, o próprio Cristo, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, agir na minha vida, fazer a vontade dele, eu me salvo. Aí que dá de entender. Eu sou duas pessoas, sou homem e sou espírito. Eu preciso dar lugar a quem? Quem é que vai sobreviver? Ou seja, quem é que vai viver para sempre, que não se acaba? É espírito. O homem não tem jeito. Aí ele diz aqui, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor, ou seja, clamor e lágrimas, ele chorou, a minha alma está profundamente angustiada, suou sangue naquele dia. E lágrimas, e orações e súplica. Aqui não teve coisa maior, porque foi 3 vezes de rosto em terra, ele orou. A palavra de Deus diz isso. Ao que podia livrar da morte, foi ouvido por aquilo que padeceu. Versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, ou não. Ele obedeceu, ou ele desobedeceu. Se Jesus tivesse desobedecido, nós estávamos todos perdidos. Mas ele obedeceu. Então ele foi consumado. Aí o versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aí eu acabei de falar agorinha o que é obedecer. Faz a tua vontade e não a minha vontade. Obedecer é isso.
ele foi ouvido por aquilo que temia, né? Aquilo, ou seja, ele temia morrer, mas ele obedeceu. Então, aí aqui no versículo 8, ele diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então você vê que ele temia morrer, mas ele obedeceu a si mesmo. Mas também depois que ele foi consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Então, irmão, é dessa forma que nós precisamos do Senhor, necessitamos. Aí ele diz aqui: eu sou a videira e vós as varas. Eu sou o tronco, eu sou... No caso, Paulo ele diz que Jesus é a cabeça da igreja, é o que comanda. O cérebro está aqui. Nós somos do corpo, membros do corpo. Então ele está dizendo: eu sou a videira e vós os galhos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6 diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, ou seja, como um galho da madeira, e será, e secará, e o escolhem, e lançam no fogo, e ardem, ou seja, queima. Então, se você não tiver na videira, seca, está fora, não tem alimento, vai ser seco e alguém pega e joga fora e seca e toca fogo, queima. Então ele está fazendo uma comparação com a árvore mesmo, uma madeira, uma árvore qualquer. Que a pessoa corta o galho, joga ali, daqui uns dias ela está seca, aquele galho, aí você toca fogo, queima. Então ele é do mesmo jeito. Se nós não estivermos seguros nessa palavra com ele, nós não temos vida. Nós vamos ficar sem vida. Quando nós morrer, esse corpo morrer, não existe vida. Existe outra morte, que lá em Apocalipse diz a segunda morte. Então será lançado no fogo, no inferno. É isso aí que ele está falando. Agora o versículo 7, para fechar aqui, acabou o nosso tempo aqui, versículo 7 diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, se nós estivermos com o Senhor Jesus, aqui acabamos de pregar, que o próprio Jesus, ele não pediu para Deus para fazer a vontade dele. O próprio Jesus disse: olha, Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, se for possível, mas todavia não faz a minha vontade, faz a tua. Então isso é que é o homem que anda com Jesus. Ele tem que dizer dessa forma: Senhor, mas é por aí, é o jeito, é por aqui, não tem outra saída. Se tu for por ali, o diabo te pega. E é pior, porque ali tu morre para sempre. Aqui não, pode arrancar uma perna, mas tu passa. E o importante é chegar no céu, embora que seja só com a perna. Quem disse foi Jesus, irmão. Se o teu olho te faz pecar, tu arranca e joga fora. É melhor entrar no céu só com um olho do que no inferno com dois. Aí com isso ele vai dizendo outros membros também. Então, não é uma questão humana, uma questão que eu penso assim. Não é como Deus quer. Então, Jesus não pediu o que ele queria. Ele pediu para que fosse feita a vontade do Pai. É como diz no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então,
É isso que nós precisamos. Se você está, vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Porque é exatamente isso. Você não vai pedir para ir para o inferno. Você vai pedir para se salvar. Você conhece, você sabe o que é juízo, pecado, justiça de Deus. Jamais você vai pedir uma coisa se condenando. Você vai pedir para que seja livrado do fogo do inferno. E com isso Deus faz. Fique com essa palavra, que Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. Saiba que não tem outro jeito. Você precisa tratar com o Senhor Jesus. Você vai estar lá, diante dele, seja para ser condenado ou seja salvo. Não tem saída, você vai tratar com o Senhor Jesus. Então comece a fazer o bem, a estudar o que é bem. O que é que Deus quer da minha vida? Comece a pensar nisso. Comece a buscar esse entendimento e fazer contra a sua vontade mesmo, mas fazendo a vontade do Senhor. E vai dar tudo certo. Confessa o nome do Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Sê conosco, ajuda-nos, Senhor. Precisamos do Senhor. Meu Deus, eu te apresento todos esses que estão nos assistindo e ouvindo. Meu Deus do céu, ajuda essas pessoas, Pai. Eu uso a autoridade do teu nome a favor delas. Como ministro da tua palavra, eu uso essa autoridade e digo a todo demônio, toda força maligna que tem se manifestado na vida dessa pessoa, que tem amarrado essa pessoa, tem bloqueado a mente dessa pessoa, o desenvolvimento da sua vida, da sua família, dos seus negócios. Eu desbloqueio isso, eu quebro esse mal agora. Eu desfaço. No nome do Senhor Jesus, eu digo a esse demônio que tem criado essa situação na vida dessa pessoa: pega o que é teu, sai. Deixa essa pessoa, larga ela, sai e não volta mais. No nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor.